Paz do Senhor, meus amados docentes que fazem a Escola Bíblica Dominical na faixa etária de juvenis. Mais uma vez estamos aqui com a oportunidade de trazer uma breve reflexão acerca da lição, desta feita lição de número 6, a Igreja, a expressão do Reino de Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, pelo santo ministério, na pessoa do pastor Roberto José dos Santos, nosso superintendente evangelista Renato Torres e toda a equipe que faz essa superintendência. Louvamos a Deus por mais um trimestre em que aqui estamos sendo resgatado da verdadeira compreensão do que significa a igreja como a representação do reino de Deus, a igreja como um ponto efetivo de anunciação da palavra da eternidade na pessoa bendita de Jesus que traz salvação para todo o mundo. E como já disse, a leitura, o título da nossa lição de hoje, Igreja, expressão do Reino de Deus. O texto base está na leitura em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, e Lucas capítulo 17, versículos 20 a 24. Apenas citaremos o texto de Marcos, que é um texto mais breve, mas que estará expondo a ênfase do propósito do reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, tem a seguinte expressão: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta é a grande ênfase do propósito da igreja. A igreja, como o tema desta lição diz, a expressão, ou seja, a manifestação plena do reino de Deus. A igreja, ela tem sob suporte a própria palavra de Deus. Quando no capítulo 16 de Mateus, Jesus interroga os seus discípulos acerca de que os homens diziam acerca dele, Pedro levanta a voz e diz, uns dizem que você é o profeta, tal e aquele, mas Jesus ele dá mais uma esticada maior dentro desse contexto de quem os homens pensavam ser o Cristo. E Pedro vai e diz com ousadia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, complementando essa fala, diz: Tu disseste bem, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas o Espírito do Senhor. E sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Sobre este enunciado de Pedro, tu és o Cristo, estaria edificada a igreja do Senhor, o reino terreno, o reino celeste na terra. Então, nós temos aqui alguns pontos que serão necessários para nossa indagação acerca do que é o reino. O primeiro ponto, ele dá ênfase dizendo: é chegado o reino de Deus. A gente pode ver isso na segunda leitura da Bíblia em classe, no texto de Lucas, capítulo 17. Então, aqui ele vai fazer uma comparação do governo de Deus, o governo natural de Deus e o governo moral de Deus sobre o homem. Neste primeiro ponto, é chegado o reino de Deus, nós vemos no versículo 21 da leitura do texto de Lucas, dizendo que o reino de Deus estava entre eles. Essa foi uma resposta que Jesus deu aos fariseus quando indagavam acerca do reino de Deus, quando haveria de vir. E o Senhor Jesus disse que o reino de Deus não viria com uma aparência exterior, mas ele já estava entre eles. Então a negação aqui dos fariseus era dizer que este reino era um reino diferente. A ânsia, aquilo que eles ansiavam pelo reino de Deus, era um reino com domínio político. E Jesus ele vai dizer que o reino de Deus não vem com esta aparência política, não vem com aparência exterior. E estar entre eles significa que ele já veio, o reino já veio, mas eles ainda não deteram-se nesse conhecimento. Conforme João capítulo 1 vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o conheceram ou não o receberam. Mas a todos quanto receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então esta é uma ênfase. O governo de Deus também está sobre
o aspecto natural de sua criação. Salmo 24, versículo 1, vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que há neles. Então, o reino de Deus na terra é toda a sua criação. Conforme também Salmo 47, versículos 7 e 8, que vai falar que Deus tem o controle sobre toda esta criação. O governo moral de Deus sobre o homem, ele diz aqui a redação textual que o homem ele foi criado à imagem de Deus. A imagem e semelhança, isso faz parte do conceito moral do homem. Fala sobre aquilo que implica no homem estar próximo de Deus através da sua revelação, na sua criação e nos aspectos comunicáveis de Deus que são realizados no homem. Contudo, diz o texto, Deus deu a este homem a liberdade, o pleno exercício da vontade, o que chamamos de livre-arbítrio. Então, Deus estabeleceu limites aos homens, estava ali no jardim, Adão e Eva, e ele disse que todo fruto poderia comer, menos da árvore da ciência e do conhecimento. Então, deu-lhes o limite. No entanto, como o homem estava dotado desta liberdade de escolhas, ele foi e transgrediu. Mais tarde, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, quando Deus está repetindo a lei a Moisés, que ia ser repassada para o povo, ele diz claramente, eis que eu estou colocando diante de vós o poder sobre a vida e sobre a morte, a escolha sobre a vida e sobre a morte, sobre o bem e sobre o mal. Então escolhe, pois, a viva, para que viva vós a vossa descendência. Então está aí a liberdade expressa dentro dessa imagem e semelhança do homem em relação a Deus. O segundo subponto vai falar também sobre o reino de Deus, que é chegado a vós através de Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por uma transgressão de um único homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Logo que todos morreram, conforme Romanos 3 e 23 também vai falar que todos pereceram, estão carentes da graça de Deus. Então, quando Jesus chega para cumprir o seu ministério terrenal, ele vai dizer que é necessário que o homem volte-se para Deus, e essa volta só poderá ser dada através do arrependimento e da escolha certa. Mas houve um momento em que, quando Jesus apresentava-se aos seus discípulos e aos judeus de sua época, nos dias da sua vinda, ele diz no texto de Marcos capítulo 1 e o versículo 14 que primeiro Jesus ele vem pregando o evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias, e a mensagem do evangelho que é proposta por Jesus e é entregue à igreja é esta: arrependei-vos e crede no evangelho. Então é Deus em Cristo e através da igreja trazendo o evangelho a toda a criatura. Então este é o amor de Deus. Primeiro ele vem, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas isso, apesar de ter sido anunciado antes de todos os tempos, através dos profetas, através da própria lei, Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que este tempo da chegada do reino de Deus, que estava entre os homens, ela deu-se na plenitude do tempo. Gálatas 4, versículo 4, dá ênfase a esse texto. O segundo ponto fala a igreja como um agente no reino de Deus. Por meio de Cristo, a igreja torna-se a expressão máxima do reino de Deus na terra. E essa expressão máxima está localizada ali em Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante, que vai dizer: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Esse Deus que amou o mundo e provou através da morte de seu filho, agora anuncia este filho através do evangelho por intermédio da igreja. E então todos aqueles que se converterem ao Senhor, lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus e alcançam a remissão de seus pecados. A incumbência de buscar o reino de Deus, ela fala, aqui o texto fala, localiza-se em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus ensina a oração aos seus discípulos: venha a nós o vosso reino. Ou seja, diante de tantas objeções
que os discípulos já observavam ali dentro do Sermão do Monte, quando Jesus chega dando essas instruções, as objeções já eram dadas através dos fariseus e através de uns que faziam a negação desse Cristo, desse Messias que vinha de uma forma tão humilde, de uma cidade que não tinha uma estrutura até de educação que pudesse levantar algum profeta, muito menos o anúncio de algum profeta. E então eles estavam ali sendo escandalizados. E dentro dessas objeções, Jesus ele ensina aos discípulos que este reino venha para satisfazer a vontade dele nos discípulos, ou seja, na igreja do Senhor. A missão de anunciar o reino é uma incumbência da igreja para anunciar as virtudes deste reino. Ainda nas beatitudes ou nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai dizer: bem-aventurado os humildes, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Era algo que não coadunava com aquilo que era proposto, daquilo que estava no anseio do coração dos discípulos, daqueles judeus de sua época. Mas agora ele diz que o reino de Deus ele é mostrado diferente, é mostrado nas virtudes, e essa expressão máxima dessas virtudes está baseada no amor. Também ele vai falar que o próprio Cristo, ele nos autorizou, ele nos deu, em meu nome, vocês expulsarão demônio, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, dano nenhum farão. No nome de Jesus, a igreja tem essa autoridade como embaixadora de Cristo, ou embaixatriz de Cristo, para que anuncie as virtudes eternas, a palavra eterna que chegou ao nosso coração e é divulgada àqueles que creem. E no terceiro e último ponto, a igreja sendo portadora das virtudes de Deus. Essa expressão máxima das virtudes, ela deve ser cultivada. É quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ora, se a igreja, os discípulos, e a partir de então a igreja era a luz do mundo, então é porque o mundo estava em trevas, e ao mundo era necessário que uma nova luz, uma nova imagem da realidade, do que é divino, pudesse alcançar esta humanidade perdida, essa humanidade carente, essa humanidade distante. Então, em meio às trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que este amor de Deus fez com que nós fôssemos retirados do poder das trevas, do império das trevas, e fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor. A expressão máxima do amor de Cristo, de Deus, Jesus Cristo, ela está através da igreja para anunciar as virtudes do século vindouro. Este primeiro momento, onde Jesus é indagado acerca do reino, ele vai dizer: o reino está entre vós. Ele não tem uma versão, inclusive, que diz que o reino está dentro de vós, mas essa versão induziria a que o próprio Cristo e a vontade de Cristo, a verdade de Deus, estivesse dentro dos fariseus, o que não era verdade, devido às objeções que os próprios fariseus fizeram deste Cristo. Então, a melhor expressão ou a melhor tradução seria: o reino de Deus está entre vós. Da mesma forma como Jesus falara acerca do Espírito Santo, quando Jesus dizia que era necessário que ele fosse para o Pai, mas não nos deixaria os discípulos sós, mas enviaria um outro Consolador. Ele, no capítulo 20, versículo 22 de João, ele vai assopra o Espírito. Aquele Espírito que estava entre eles, agora estava neles. Então, a igreja ele tem este papel, como portador da palavra, como portador de uma verdade eterna. No mundo há muitas verdades, e a procura destas verdades se deu através dos séculos. E alguém disse que o revelar da verdade estava dentro do próprio homem, e esta verdade seria uma virtude. Isso numa concepção filosófica, mas a Bíblia diz que Jesus, conversando com os seus discípulos, João capítulo 8, e disse: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertaria. Então, como anunciamos o conceito da verdade acerca da igreja,
acerca do Evangelho de Jesus Cristo, a partir da igreja, então nós vamos até o versículo 36 de João 8 e dizer, se verdadeiramente se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a expressão máxima da bondade de Deus no amor em Cristo está anunciado pela igreja. Uma igreja que vem pautada sobre este evangelho, sobre esta confissão de Pedro lá em capítulo 16 de Mateus. Ela vem anunciando esses 2000 anos, 2 milênios quase, a palavra da verdade e anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?